Em outubro de 1994, dois irmãos muito pequenos desapareceram em uma cidade no interior da Carolina do Sul. O Michael, de 3 anos, e o Alexander, de apenas 14 meses, sumiram junto com o carro da família. A mãe apareceu horas depois, dizendo que havia sido vítima de um sequestro, que, segundo ela, um homem armado teria roubado o veículo com as crianças e elas ainda estavam presas nas cadeirinhas. A história rapidamente ganhou repercussão nacional. Houve buscas em massa, retrato falado, vigílias, entrevistas emocionadas e cobertura diária da imprensa. Durante dias, os Estados Unidos acompanharam o drama daquela família, acreditando que os meninos ainda poderiam ser encontrados com vida. Mas, conforme a investigação avança, a versão apresentada começou a apresentar umas falhas. E o que parecia um caso clássico de sequestro acabou se transformando em um dos crimes mais chocantes e discutidos da história americana. Hoje, a gente vai costurar ponto a ponto o caso de Susan Smith, desde o desaparecimento que comoveu o país até as consequências que ecoam quase 30 anos depois. Olá, bem-vindos ao meu canal de True Crime, eu sou a Vanessa Greco e aqui a gente mergulha em histórias reais, crimes misteriosos e discute o bastidor do comportamento humano. Toda semana tem 2 vídeos novos para você e semana passada eu não postei nenhum vídeo, mas eu posso explicar. Semana passada eu perdi o meu telefone no sábado, eu fui almoçar com um amigo, a gente foi de ônibus, minha filhinha e eu, e acho que na hora de sair, de tirar, né, tem que tirar um toddler, uma criança do ônibus, e eu não tô acostumada a andar de ônibus, só de metrô. E aí eu, não sei, esqueci meu telefone, tentei rastrear, meu telefone ficou dando voltas e voltas, foi até o Bronx e ninguém me respondia nunca. Aí acionei o seguro, demorou uma semana para eles me entregarem um telefone novo, e agora estou com um telefone novo. E é isso, tava com saudade de gravar vídeos. Então, se você curte esse tipo de conteúdo, já deixa aqui o seu like, por favor. Se inscreve e aciona o sininho para não perder nenhum vídeo. Também pode clicar no botão de hypar o vídeo se ele aparecer para você. Ajuda muito a entregar o vídeo para outras pessoas, assim como comentar, gente. Pode comentar um emoji se você quiser. Isso já ajuda também muito no engajamento do vídeo. Me segue lá no Instagram, onde eu compartilho quando tem vídeo novo e outras curiosidades sobre o mundo do True Crime. Quer enviar o seu relato sobrenatural para eu contar aqui no caso? Uma boa história da família, premonição, lenda urbana, algo que aconteceu e nunca soube explicar? Manda para o meu e-mail, relatosdagreco@gmail.com. Inclusive, vou gravar os vídeos de relatos semana que vem. Já estou com vários relatos. E semana que vem eu tô de férias, então vou passar todos eles por um texto só, roteirado, e aí... Roteirado, existe essa palavra, gente? E aí vou gravar, então semana que vem provavelmente teremos vídeos de relatos sobrenaturais, que eu acho o máximo, é bem legal. E chega de recados, agulha na mão, respira fundo e vem comigo até o último ponto. Susan Lane Vaughn nasceu em 26 de setembro de 1971 em Union, Carolina do Sul. Quando a Susan tinha 6 anos, o seu pai ele se autodeletou com um tiro. E esse evento é citado em praticamente todas as biografias e registros judiciais como um marco inicial de instabilidade emocional da vida dela. Ou seja, já sabemos o que vem por aí, né? Após a morte do pai, a mãe da Susan se casou com Beverly C. Russell Jr., um empresário local bem-sucedido e financeiramente estável. Anos depois, a Susan relataria que foi abusada sexualmente pelo padrasto de forma recorrente durante a infância e adolescência. Segundo os relatos apresentados pela defesa no julgamento, a mãe tinha conhecimento do abuso e não tomou providências, mantendo o relacionamento e o padrão de vida proporcionado pelo marido. Ainda adolescente, a Susan também tentou se autodeletar aos 13 anos, sendo esse também um dado confirmado em documentos judiciais e reportagens posteriores. A Susan começou a ter uma vida sexual bem ativa, tendo relacionamento com vários homens e inclusive ela chegou a engravidar e realizar um aborto. E veja bem, eu não estou julgando isso, tá? Só estou... se você não está prejudicando outra pessoa, se o sexo é consensual, vai, se divirta, não tem nada a ver com a vida dela.
e de ninguém. Eu só tô contando a história dessa mulher. E como a gente aqui também discute comportamento humano, esses fatos fazem a gente entender um pouco mais sobre o crime. Eu aproveitei, inclusive, para fazer uma pesquisa rápida sobre a relação do abuso na infância e com o sexo, né? E eu vi que o abuso precoce pode afetar áreas do cérebro ligadas à regulação emocional e impulsividade. Veja bem, pode afetar, não significa que seja padrão, ok? Pessoas podem usar a sexualidade como forma de aliviar a ansiedade, tentativa de validação emocional, tentativa de sentir conexão ou poder sobre o próprio corpo. E outra coisa que eu vi que pode entrar nesse caso, inclusive, foi muito explorado no julgamento da Susan. É que o abuso sexual na infância pode interromper o desenvolvimento emocional saudável, afetando a forma como a pessoa aprende a confiar, amar e se relacionar com o mundo. Mas voltando aqui para a Susan conheceu o David Smith. O David havia terminado o noivado anterior pouco antes de iniciar o relacionamento com a Susan. E as pessoas próximas relataram que ele não tinha uma boa relação com a mãe da Susan, o que gerava frequentes brigas no casal. Mas também quem teria, né? Ou um mulherzinho, ó. Não dá, gente. Passar pano pra macho que abusou da própria filha não entra na minha cabeça. Pior espécie de pessoa é esse tipo de mãe. Esse assunto me tira do eixo porque eu tenho um caso na família que eu escolhi, né? Eu tenho uma grande amiga que sofreu abuso na infância com o consentimento da mãe. Felizmente hoje ela é uma mulher foda, forte, linda, bem-sucedida, casada com um cara muito massa. É uma das melhores pessoas que eu já conheci na vida. E aqui eu paro de elogiar ela porque provavelmente ela vai se reconhecer na história e vai ficar se achando. Mas eu fico pensando, esse nojento com a mãe dela poderiam ter afetado de uma forma muito séria a cabeça da minha amiga. E assim, trauma é trauma, ela é forte, mas haja terapia. Foi muito choro, muita crise de ansiedade para ela estar ok hoje, ok só. E já era pesado para mim antes, agora que eu tenho uma filha menina, Ave Maria, é inconcebível. Se você é mãe e passa pano para macho que abusou da sua filha, ou até mesmo não quis acreditar quando a sua filha te contou algum tipo de abuso, saiba que eu te desprezo profundamente. Foda-se. Mais uma vez, voltando aqui pra história. São muitos devaneios na minha cabeça, gente. O canal é pra isso também. É pra gente discutir, refletir, tentar entender o comportamento humano. Se bem que o comportamento desse tipo de gente aí, eu quero mais é que se... Susan e David se casaram e tiveram 2 filhos, o Michael, nascido em 1991, e o Alexander, nascido em 1993. O casamento era descrito como instável, são separações temporárias, reconciliações, mas por conta da gravidez, né, voltava sempre. As dificuldades financeiras existiam e pouco antes do crime o casal estava se separando, eles estavam num processo de divórcio. Testemunhos de familiares e conhecidos descrevem a Susan como funcional no cuidado diário dos filhos, mas emocionalmente distante. Não há registro de violência física anterior contra as crianças, mas há relatos de que a Susan demonstrava frustração com a maternidade e ela apresentava uns sinais de depressão, ela se sentia sobrecarregada. Quem não, né? Ela falava com frequência sobre querer recomeçar a vida. O Michael era descrito como mais calmo, né, retraído, e o Alex era mais ativo e dependente da atenção constante da mãe. Em 94, a Susan iniciou um relacionamento com Tom Findlay, um homem mais velho, financeiramente estável, considerado um bom partido na legião. Lembrando que ele estava ali no processo de divórcio, tá? Então ela não estava traindo o marido dela. We were in a break. Referências. O Findlay encerrou o relacionamento por meio de uma carta ao macho, na qual afirmava claramente que não queria se envolver com alguém que tivesse filhos. Esse documento foi citado no processo como um fator relevante para o estado emocional de Susan nas semanas que antecederam o crime. E eu vou deixar a carta aqui embaixo nos comentários fixado em português para vocês lerem e tirarem as suas próprias conclusões. E aí a gente pode discutir, inclusive, aqui nos comentários sobre esta carta desse homem do Alecrim.
Bom, vamos ao crime, né? Na noite do dia 25 de outubro de 94, a Susan afirmou que estava dirigindo quando foi abordada por um homem armado que roubou seu carro com as crianças dentro. Ela descreveu o suspeito como um homem negro, muitas discussões aqui na minha cabeça, mas vamos continuar. O que levou à produção de um retrato falado e uma grande mobilização policial, gerando críticas posteriores pelo impacto racial da fala e da falsa acusação, né? Nada novo por aqui. Durante 9 dias houve buscas intensas, a Susan concedeu entrevistas, fez apelos públicos e chorou diante das câmeras. O pai das crianças também apareceu publicamente pedindo pelo retorno dos filhos. Ele estava claramente muito desesperado com o sequestro. Investigadores começaram a identificar inconsistências no relato. Trajetos que não faziam muito sentido, a ausência de evidências físicas e compatíveis, o comportamento considerado meio incompatível com uma mãe que tá ali, né, perdeu os filhos num luto, sei lá. Aí, pressionada, Susan acabou confessando. Então, a história real foi a seguinte. Aí eu já alerto que é um assunto meio delicado, tá? Mas eu vou tentar relatar de uma forma leve e com todo respeito. Na noite de 25 de outubro de 94, né, a Susan estava sozinha com os 2 filhos. Os 2 estavam presos corretamente nas cadeirinhas no banco traseiro do carro. Era um Mazda Protege de 1990. Não há evidências de luta, gritos públicos ou pedidos de ajuda naquele trajeto. Ela dirigiu normalmente até a região dos lagos. Esse lago tinha tipo uma rampa que dava para a água, uma rampa pública para colocar e retirar barcos da água, sabe? A Susan alinhou o carro como uma inclinação que leva direto à água. A rampa é feita para isso, né? E o carro desce suavemente até o lago. Segundo a reconstituição policial, o carro ele não despenca, né? Ele desce devagar, seguindo a inclinação. E esse detalhe é importante porque o veículo leva minutos para ficar totalmente submerso. Ou seja, dava tempo de se arrepender. Ela podia ter se arrependido, mas ela ficou lá olhando e foi embora andando tranquilamente. Eu dei uma pesquisada porque eu não entendi direito o lance do carro ir andando na rampa e afundar, tipo, não era raso o negócio? Mas aí eu encontrei que não era raso. Ele era raso no início, até onde os carros conseguem ir para deixar os barcos, mas logo depois ele já cai, ele já fica fundo. E tipo, se demorou tanto para afundar, tipo, ninguém viu? Ninguém viu depois também esse carro submerso? E aí eu pesquisei também sobre isso e o que se fala é que não, que a água era turva e o fato do carro ter entrado na água e não despencado, ou seja, sem barulho e à noite, acabou que ninguém viu e ouviu nada, infelizmente. Bom, eu não vou nem começar a falar sobre essa aí também, né? Eu não consigo nem imaginar um negócio desses, 3 anos e 14 meses, gente. Mesmo que fosse adulto, sabe, é que o lance do adulto ainda teria chance dos adultos se salvarem, mas os pobrezinhos estavam presos a cadeirinhas, cara. Olha, é lamentável. E o que ela fez depois, né? A Susan seguiu o roteiro dela. Ela caminhou até um ponto onde conseguiu ajuda, entrou em contato com o ex-marido, o David, relatou a história falsa, disse, né, que o homem armado tinha roubado lá o carro dela. Afirmou que as crianças estavam dentro do carro e aí pouco depois a polícia foi acionada e a versão do carjacking foi oficialmente registrada. A Susan Smith foi acusada de 2 contagens de homicídio e durante o julgamento em 95 a defesa apresentou laudos que apontavam depressão severa, transtorno de personalidade dependente e um histórico de trauma infantil. Também tinha um medo intenso de abandono que ela tinha. Ela foi considerada culpada e condenada à prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional após 30 anos. Vocês entendem quando eu falo esse lance da prisão perpétua aqui? Porque assim, a prisão perpétua significa que, né, a pessoa ficaria presa o resto da vida. Mas tem isso, tipo, é a prisão perpétua, só que você pode pedir um novo julgamento, não é um novo julgamento, você pode pedir para o juiz o que ele acha de você sair daqui 30 anos. Então, na verdade, a pena dessa pessoa, ela é de 30 anos,
E aí a gente vai avaliar se em 30 anos você está apto de sair e ir para a sociedade. E aí, não deu. Aí 2 anos depois você pode pedir de novo. Aí não deu, tantos anos depois, não sei quantos anos. Eu acho que depende do caso, tem um tanto de anos. Ou seja, essa pessoa pode passar o resto da vida presa, mas ela pode ir pedindo se ela pode sair. O que eu acho interessante, porque bem diferente do Brasil, que no Brasil o máximo que você pode ficar dentro da cadeia são 40 anos. Agora, né? Porque antes era 30, aí aumentou agora para 40 anos. Então o máximo que você pode ficar é 40 anos. Aqui você pode ficar a vida inteira. Pode ficar. Aí tem um lance também que você pode também pegar a prisão perpétua sem essa coisa de você poder pedir. Eu esqueci o termo. Prisão perpétua sem X. Vou botar aqui que eu pesquisei. E aí vocês vão saber o que é. Esqueci a palavra. Sem o direito a... Isso aí. Ao longo das décadas, a Susan acumulou infrações disciplinares dentro da cadeia, tá? Incluindo relacionamento sexual com funcionários da prisão. Lembra daquele lance sexual? Uso de drogas, tentativa de autolesão. Inclusive os policiais foram... Eu vi que os policiais foram afastados. É o mínimo, né? Registros foram levados em conta na audiência de liberdade condicional. Liberdade condicional, esse é o nome. Em 2024, o pedido de liberdade condicional dela foi negado por unanimidade. O pai das crianças, inclusive, se manifestou formalmente contra a liberação dela da cadeia. Até eu, né? Ela poderá solicitar de novo audiência a cada 2 anos, ou seja, esse ano ela pode tentar de novo. O caso Susan Smith não é apenas sobre o crime, mas é sobre uma sequência documentada de eventos. Trauma infantil, abuso encoberto, tentativas de se autodeletar, relacionamentos instáveis, dependência emocional e uma decisão final com consequência irreversível. Nada disso absolve o crime, tá? Mas tudo isso ajuda a entender como essa história foi construída ao longo de décadas. E não em uma única noite. E também que o ambiente em que a pessoa cresce faz diferença em como ela pode vir a se tornar. Entende por que a gente precisa combater essa cultura do machismo, do estupro? Que não é um mimimi. Isso afeta gerações, ferra com a cabeça de pessoas. Eu não estou dizendo que ela não é culpada e não tem que pagar. Ela foi um monstro, tá? Mas até que ponto esse monstro não foi construído por uma sociedade que não acolheu uma criança que pedia ajuda? Portanto, escutem as crianças. Cuide das nossas crianças. E não estou falando somente da sociedade. Existe um provérbio africano que aqui nos Estados Unidos popularizou bastante por causa de um livro aí da Hillary Clinton. E eles usam bastante isso aqui, por incrível que pareça. Que é It takes a village to raise a child. E traduzindo eu preciso de toda a comunidade para criar uma criança. Significa que a responsabilidade de educar e cuidar de uma criança, ela é coletiva, envolvendo família, vizinhos, comunidade como um todo e no caso o Estado também. Eu concordo demais com isso, e até porque eu sou mãe solo, e se não fosse a minha rede de apoio, família, amigos, os padrinhos, o Estado também, por que não? Eu nem sei como seria a minha vida. Então, cuide das nossas crianças. Cuide das nossas crianças. Estejam atentos. Bom, se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, por favor, comentar aqui embaixo o que você achou do caso e me contar. Para você, o histórico de vida dela muda a forma como esse crime é compreendido? Bom, o caso de hoje chegou ao fim, mas ainda temos muita linha pela frente. Portanto, respira fundo e vem comigo até o próximo.